Então o serviço ele se torna uma disciplina quando ele tem essa meta dupla, de ajudar os outros, à medida que também nós nos ajudamos a superar algum aspecto da vida em que a gente pode estar limitado no nosso crescimento espiritual. Como alguns exemplos que eu acabei de dar, né, de nós pensarmos no serviço quando alguém tem dificuldade de oração, e aí vai marcar de orar na casa dos outros. Então ele vai ter que se esforçar para orar e desenvolver uma vida de oração. A pessoa tem dificuldade para estudar, aí marca para estudar com alguém ou para dar estudo para alguém. Né? Pega uma revistinha, pega alguma lição e leva essa lição para estudar com uma pessoa. Vai estar edificando a vida da outra pessoa, servindo a pessoa, mas também desenvolvendo o seu caráter no que diz respeito ao estudo. A pessoa que é muito tímida se coloca para servir em áreas de maior exposição. E uma pessoa que é muito exposta se coloca para servir em áreas mais ocultas, onde as pessoas não vão reconhecer, não vão agradecer e coisas do tipo. Então a gente vai encontrando essas áreas de debilidade e vai pensando, como é que eu posso servir alguém e tratar essa minha área de debilidade? Isso que eu vejo que hoje eu sou fraco. Qual a estratégia que eu posso ter de abençoar alguém e enquanto abençoo alguém vou estar tratando exatamente esse ponto no meu caráter? E desenvolvendo essas estratégias nós estamos não só servindo, mas usando o serviço como uma disciplina para aprimorar a nossa fé. Então aí agora sim passamos a entender que nós não só somos chamados a servir, não é só esperado que a gente sirva, e nem só Jesus é o nosso grande exemplo de serviço, mas Deus nos capacitou para o serviço. Deus espera que a gente sirva porque Ele nos capacita para isso. Aí o texto de 1 de Pedro 4,10 diz, sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Todos nós recebemos algo da parte de Deus para servir. Todos nós. Todo aquele que nasceu de novo tem algum dom, tem algum talento, tem alguma capacidade sobrenatural, alguma capacidade espiritual dotada em nós pelo próprio Deus, a fim de contribuir de alguma forma na vida de pessoas e no reino de Deus. Nós precisamos descobrir quais são essas dotações, ou o que é que nós fazemos melhor, quais são as coisas que nós temos mais facilidade e mais assertividade ao fazer. Assim a gente vai conseguir encontrar qual é o nosso melhor dom, ou qual é o dom que Deus nos dotou para algum tipo de serviço. Tá, mas e enquanto eu não descubro, o que eu faço? Fico sentado esperando, né? Eu sento e falo assim, Deus, enquanto o Senhor não me revelar, eu não faço nada, né? É assim que a gente faz. Não, de forma nenhuma. Quando a gente vai pensar nas listas de dons que estão lá em Romanos capítulo 12, em 1 Coríntios 12, 14, em 1 de Pedro 4, em Efésios capítulo 4, nós vemos ali 4 listas com dons, que não são exaustivos, são alguns exemplos de dons. Mas você vê esses mesmos dons sendo colocados ao longo do Novo Testamento como coisas que fazem parte da obrigação cristã, fazem parte da responsabilidade cristã. Sim, existem pessoas que têm o dom de ensino, mas a Bíblia diz que todos nós devemos ensinar uns aos outros. Sim, a Bíblia diz que existem pessoas que têm o dom de evangelismo, que são evangelistas, que são muito mais aptos para isso, muito mais assertivos e fazem isso com uma grande naturalidade. Mas o chamado para ir e pregar o evangelho a toda criatura é para todo discípulo de Jesus. Então sim, existem dons específicos que Deus dotou cada um de nós. Características que são muito nossas. Mas como é que a gente descobre essas coisas? Servindo. Servindo em tudo. Porque todas essas coisas também são responsabilidades cristãs. Aquele que tem dom é mais assertivo. Aquele que tem o dom faz melhor, com maior amplitude, com maior assertividade. Mas isso não significa que os outros não têm que fazer. Todo mundo tem que fazer tudo. E no meio desse servir a Deus, a gente se descobre. A gente vai descobrir que talvez a gente seja melhor para falar, ou talvez a gente seja melhor para fazer. Talvez a gente seja melhor para falar com os de fora, talvez seja melhor falando com os de dentro. Talvez seja melhor fazendo coisas manuais. Talvez seja melhor dando suporte para outras pessoas. Então existem várias formas de servir. E é importante entender e aprender sobre formas de servir. E enquanto serve, você percebe, olha, eu acho que nisso aqui eu sou bom. Eu não sabia que eu era bom nisso não, até tentar. Tem gente que fala assim, eu não sei fazer tal coisa, mas nunca tentou. Eu não sei se eu sei fazer isso. Então tenta. Se você perceber que não sabe, pronto, pelo menos você descobriu uma área que
talvez não seja o seu dom. O máximo que você vai conseguir é entender que aquela não é a melhor porta para você. Mas dá para servir mesmo assim? Dá para servir. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos a igreja servindo de múltiplas formas. Até o ponto, e a gente vê, por exemplo, no ministério do apóstolo Paulo, ele vai até uma localidade, ali ele prega o evangelho, ali então começam a surgir discípulos, ele começa a instruir esses discípulos, a discipular essas pessoas, eles recebem estudo, aí a comunidade vai crescendo. Então a igreja elege um pastor para aquele lugar. E aí Paulo vai embora. Então veja, há um momento em que ele faz tudo. Ele cuida da igreja, ele evangeliza os de fora, ele cuida dos novos convertidos, né? Mas com o passar do tempo, cada pessoa vai encontrando o seu lugar e ele vai desocupando o lugar que ele estava ocupando de outras pessoas. E na vida do povo de Deus, da igreja e do serviço do reino, sempre é assim. Raramente as pessoas se voluntariam para alguma coisa. Raramente. Por isso, geralmente, todas as funções são desempenhadas, muitas vezes, pelas mesmas pessoas. E aí, nesse processo, vão encontrando, eu acho que eu sou melhor nisso, eu até ajudo nisso. Né? Eu já vi muita gente falando assim, olha, enquanto eu não tenho outro, eu vou fazendo. Né? Mas eu estou orando para aparecer um. Eu estou orando para quando chegar, eu desocupo. Né? Aí eu vou fazer outra coisa, porque eu sei que o meu ministério, que o meu chamado, que aquilo que eu sei fazer, que Deus me dotou, é isso aqui. Mas enquanto não tem outro fazendo isso aqui, isso é algo que precisa ser feito, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer. E na vida cristã é assim. Responsável é aquele que vê. Vai fazer da melhor forma que ele pode. Não significa que é a melhor forma que aquilo pode ser feito, mas é a melhor forma que ele pode, que ele consegue. É o máximo da sua aptidão, da sua capacidade. E isso honra a Deus. Até que então venha alguém que é perito naquilo. Fala, pronto, eu estava aqui só esquentando a cadeira para você chegar, agora está tudo certinho aqui, segue teu rumo e eu vou fazer o meu. De novo, lembrando do exemplo do apóstolo Paulo. Paulo ficava ali, até quando? Até a hora de levantar um pastor para aquela igreja local. Paulo não era pastor, Paulo era apóstolo. Então, enquanto não tinha pastor, Paulo estava pastoreando. Aí a igreja elegia o pastor, ele caía fora, vamos para a próxima. Entende? Então, Deus vai nos dotando e nós vamos servindo. De novo, serviços que sejam às vezes visíveis e outros que são invisíveis. Às vezes a gente pensa só naquilo que está exposto, mas não. Todo serviço honra e glorifica a Deus. E de novo, todo serviço exposto tem por trás um grande número de pessoas servindo que não aparecem. Às vezes a gente vê alguns eventos assim, eventos de evangelismo, às vezes eventos musicais, e as pessoas ficam lá, olha que grande homem de Deus, né? Que mulher abençoada, que fala bonito, que canta bonito, que toca bonito, mas não percebe a quantidade de pessoas que fez com que aquilo acontecesse, que preparou o ambiente, que está nos bastidores, que fez com que a pessoa chegasse até ali. Então, às vezes a gente vê um dom sendo exercitado no holofote, e não percebe a quantidade de dons dos bastidores que estão sendo desenvolvidos para a glória de Deus. E não percebemos o quanto Deus também é honrado em todas as coisas. Então não é só o que aparece, mas até o que não aparece. Então enquanto eu não sei qual é o dom que eu recebi de Deus, eu vou servindo em cada área que eu puder servir. Testando e tentando em cada área, sempre orando ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos para perceber onde eu sou mais efetivo, onde eu sou mais útil. E assim a gente vai encontrando o nosso devido lugar. E se eu nunca encontrar o meu lugar, fica feliz, fica tranquilo e continua servindo. Porque a maior parte dos cristãos passaram a vida inteira sem encontrar qual foi o seu grande dom que Deus lhes deu. E serviu a Deus até o último dia das suas vidas de maneira abençoada e de maneira abençoadora. Então a gente vai estar cercado de muita gente santa e justa que exatamente serviu. Tem uma missionária, foi missionária entre os índios no norte do Brasil, pegando a Bolívia ali. E ela fala em uma entrevista, já perto da sua morte, ela não era brasileira, ela voltou para o seu país de origem, não lembro agora se ela era americana, e numa entrevista perguntaram para ela, né? Perguntaram para ela assim, quando é que foi o seu chamado missionário? E a resposta dela foi muito legal, ela disse assim, chamado missionário? Eu nunca tive um chamado missionário.
Ele diz, eu simplesmente li a ordem, vão por todo mundo e preguem o evangelho, e eu obedeci. Foi nada, um chamado, Deus falou comigo, no fundo do meu coração, apareceu um anjo, falou uma voz, não, eu li a Bíblia e eu só obedeci. E isso se mostrou como sendo um chamado na minha vida. Então a gente serve, e nesse meio tempo, Deus vai usando a nossa disposição para fazer coisas que a gente sequer consegue imaginar. Mas Deus nos capacita para servir. Amém? Além disso, servir é trabalhoso. Servir não é fácil. Então, se você acha que vai ser mole servir, já vai tirando o cavalinho da chuva. Servir a Deus dá trabalho. Servir o povo de Deus dá mais trabalho ainda. Né? Servir gente dá trabalho, mas servir crente dá mais trabalho ainda. É trabalhoso e exige de nós disciplina. O texto de Colossenses 1, 28, Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, ele diz que esse Cristo nós anunciamos. Ele diz como ele anuncia, né? Advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, Paulo está falando do seu serviço no Evangelho, de trazer pessoas à maturidade espiritual. Ele diz que às vezes ele ensina, ele adverte, ele ensina a sabedoria, ou seja, colocar esse conhecimento da vida em prática, da vida espiritual em prática. Ele diz, eu faço isso o tempo todo, a fim de apresentar essas pessoas perfeitas para Cristo. E ele diz no verso 29, e para esse fim, ou seja, para este trabalho de advertência, de ensino, todas essas coisas, ele diz, eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. A ideia aqui, a palavra esforçar aqui, ela traz a ideia de exaustão, é a palavra agonizomai, de onde vem agonia. Né? Então Paulo está dizendo, eu me agonio, né? Ensinando, eu me esforço de maneira agônica, de maneira profunda, de maneira cansativa, porque ele está falando sobre ensinar, falar sobre as maravilhas de Deus. E ele está falando sobre o povo de Deus, que o propósito é fazer com que essas pessoas sejam parecidas com Jesus. E imagina a dificuldade de fazer alguém parecido com Jesus. Você sabe qual é a dificuldade, né? Você sabe. É difícil a gente se parecer com Jesus? É difícil a gente se esforçar para desenvolver caráter, identidade, intimidade com Deus. A gente sabe o quanto é difícil para nós moldar o nosso coração, que dirá servir pessoas. E Paulo diz, eu faço isso. E faço com muito empenho, com um empenho que é de exaustão, de agonia, crendo que o poder de Cristo está operando em nós. E Paulo diz, eu sei que é Deus, é Cristo, o poder de Cristo que está operando em mim. Então veja, é uma obra de Deus, mas não significa que não exista esforço nosso. As coisas de Deus são trabalhosas. Às vezes as pessoas pensam que é uma obra de Deus, então vai fluir. Às vezes não flui. Não, quando é de Deus dá certo. Não, às vezes não dá certo. Lembra de Isaías? Deus diz, Isaías, você vai pregar e ninguém vai ouvir. Então quer dizer que Deus não está abençoando, não, Ele está. Deus está abençoando o seu trabalho, mas não estou vendo fruto nenhum, tudo bem. Então a obra não está sendo feita, tem alguma coisa errada, não tem nada errado, Isaías, está tudo certo, mas eles não vão te ouvir. Então às vezes a gente acha que porque algo é de Deus, vai funcionar. Às vezes não funciona, não. E a maior obra que acontece é em nós. É Deus trabalhando no nosso caráter e no nosso coração, quando nós servimos, e às vezes não dá certo. E a gente insiste. E a gente vai mais. Então veja, Paulo diz que há um poder de Cristo que opera poderosamente em nós, enquanto trabalhamos. Mas trabalhamos. Dá trabalho. Tem muito esforço envolvido. Servir a Deus, e aqui é a parte gostosa, nunca é em vão. É trabalhoso, às vezes não dá os frutos que a gente espera que dê, às vezes a gente lança a semente e a gente não colhe as sementes que a gente lança. A gente está lançando semente para que outros vão colher lá na frente, e você nem vai ver essa semente sendo colhida. Sabe? Quantas vezes a gente evangeliza alguém, fala de Jesus para alguém, e fala assim, poxa, mas eu não consigo trazer essa pessoa para Jesus. Passou, às vezes, anos falando com a pessoa sobre o Evangelho de Cristo. Aí, de repente, a pessoa se converte do nada, lá longe. Alguém que nem conhecia, que nem caminhava com ela. Meu Deus, eu preguei tanto e a pessoa não se converte. Mas lá, um outro lá falou 2, 3 palavrinhas, ela se converteu.
mas a gente não entende os projetos de Deus. Às vezes uma semente que a gente lança aqui vai dar frutos anos depois. Orações que a gente faz hoje vão frutificar lá na frente. Às vezes a gente nem vai ver isso frutificando. Mas não é disso que nós estamos falando nesse tópico. Não é desse tipo de resultado. O que a Bíblia nos diz, e Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Nada que fazemos para Cristo é em vão. Absolutamente nada. Não significa que a gente vai colher resultados visíveis. Não significa sequer que a gente vai colher resultados. Mas tudo que fazemos para Deus, nada disso é em vão. Há um Cristo que nos recompensa, se não aqui, na eternidade. Porque Ele prometeu. Não é que Ele nos deve alguma coisa, mas Ele disse que nos recompensaria, que nos daria galardão. Como é que vai ser isso na eternidade? Eu não faço a menor ideia. Alguns falam assim, mais uma pedrinha na coroa, né? Não sei para que vai servir uma coroa na eternidade. Né? Quando a gente vê em Apocalipse os seres celestiais que tinham coroa, a única coisa que a coroa deles serve é para eles jogar aos pés de Jesus e falar, nós não somos nada. Né? Mas não sei para que vai ser, mas a Bíblia diz que nós teremos algum tipo de galardão. Vai ter recompensa na eternidade. Como é que isso vai ser? Eu tenho as minhas teorias, mas são só teorias. Né? Mas nós sabemos que há um tipo de recompensa. Olha Hebreus, capítulo 6, verso 10. O autor de Hebreus diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, servindo à igreja, servindo aos irmãos. O autor de Hebreus está falando com estes irmãos, olha, saibam que Deus não vai deixar passar desapercebido o trabalho de vocês. Como é que Ele vai recompensar? Não faço ideia. Alguns desses irmãos não viram essa recompensa em vida, mas haverá recompensa na eternidade. Veja, em parte, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Deus nos dá recompensas aqui também. E nós podemos, talvez, enumerar na nossa vida várias coisas e vários benefícios que Deus nos deu aqui, nesse tempo presente. Não só da salvação, estou falando de coisas agora menos espirituais, estou falando de coisas práticas mesmo. Principalmente quando a gente pensa no quanto nós aprendemos da parte de Deus e o quanto isso nos livra de tantos enroscos, de tantos caminhos errados que a gente podia pegar, mas não pega, porque Deus nos revelou a sua palavra. Deus nos deu temor. Às vezes Deus coloca inclusive no nosso coração coisas que são subjetivas, impressões, sentimentos. A gente fala, não, eu acho que é melhor não ir por aí. São dádivas do dia a dia. Coisas que às vezes a gente sabe agradecer e coisas que a gente às vezes nem consegue agradecer. Livramentos que a gente nem sabe que foi livre, porque foi livre. Às vezes a gente vê um livramento de cara e fala assim, Deus me deu um livramento, né? Mas e quantas coisas que a gente nem sabe que aconteceram? Exatamente pelo fato de que Deus nos livrou. Às vezes a pessoa fala assim, furou o pneu do carro, pode ser que Deus esteja dando um livramento, né? Pode ser que não. Pode ser que com o pneu certinho, Deus está dando um livramento do mesmo jeito. Deus move o mundo, Deus move pessoas, Deus move circunstâncias e nos abençoa. E às vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo. Quantas são as dádivas? Parte dessas dádivas nós recebemos aqui. Mas a grande verdade é que o nosso trabalho do Senhor nunca é vão. E as dádivas que não recebemos aqui, há promessas de que nós receberemos na eternidade. Um galardão guardado para nós, naquele grande dia em que as nossas obras, diz o próprio apóstolo Paulo, as nossas obras serão julgadas para a recompensa. E cada um há de receber a recompensa por aquilo que fez diante da face de Jesus. Amém? Então aí, para a gente encerrar, o serviço na prática, algumas formas de servir. Primeiro, o serviço de ser útil. Vou falar aqui de alguns serviços que não parecem muito óbvios, mas que são formas de servir também. O Richard Foster chama isso de o serviço das pequenas coisas. É servir naquelas coisas pequenas que ninguém percebe, que ninguém vê. Um exemplo que nós temos na Escritura, em Atos capítulo 9, no verso 39, Pedro está ali na cidade de Lida, que fica perto da cidade de Jope. E na cidade de Jope havia uma mulher chamada Dorcas, que ela era muito amada pelos irmãos. E ela havia falecido. E eles, sabendo que Pedro estava ali nas imediações,
vai até onde estava Pedro, vão até onde estava Pedro e buscam ele às pressas para fazer alguma coisa pela irmã Dorcas, porque ela era muito amada. E olha que interessante o verso 39 de Atos 9. Diz que Pedro, então, se aprontou e foi com eles. E quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Veja, a forma como Dorcas servia estas viúvas, diz o texto, era fazendo para elas roupas. Dorcas não era alguém que ensinava o evangelho, que era uma grande pregadora. Dorcas era alguém que fazia roupas para viúvas. Gente que não tinha um marido no mundo antigo. A mulher, quando ficava sem marido, ficava sem seu poder econômico, principalmente se ela não tivesse filhos. Então ela ficava à sua própria sorte. Ela era mantida pela comunidade e pela igreja ela era mantida. Então aqui nós vemos alguém, uma mulher, que ajudava na vestimenta de outras mulheres. E era tão querida, que foram atrás de Pedro, para Pedro, faz alguma coisa. Dorcas morreu. Dorcas não pode morrer. Ela é muito cheia do Espírito Santo. Ela é muito abençoada. Ela é muito serva. Mas o que ela faz? Ela prega o evangelho com grandes conferências? Não, ela faz vestido, Pedro. E o que ele faz? Pedro vai lá e ora por ela e tem aquela famosa frase, né? Tabita cumi, né? Levanta, mulher. Levanta, garota. E ela ressuscita. Então Deus escolhe fazer um milagre na vida de uma mulher, deixar isso registrado nas Escrituras, uma mulher que servia através de fazer vestido. A gente brincou com um texto recentemente, né? Esse aqui é o texto do Jura, do Jurandir, Mateus 10:42, diz assim: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Um copo de água fria. Deixa eu ver aqui. Está meio frio. O galardão é menor, viu, Jura? Mas veja, é óbvio aqui que Jesus está usando um exemplo simples, dizendo que existem coisas muito pequenas, que às vezes não são percebidas, mas porque são feitas em nome do Senhor. Para o povo do Senhor, essas coisas não passam desapercebidas aos olhos do Senhor. Jesus diz, olha, quando alguém vai visitar um enfermo, quando vai visitar alguém que está, no caso ali, os irmãos estavam presos por causa do evangelho. Olha, eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estava com fome, me deram de comer. E alguns vão perguntar, Senhor, quando é que isso aconteceu? Jesus diz, todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Veja, não está falando de coisas religiosas e aparentes. Está falando de coisas pequenas, de servir, de amar de maneira prática. Então, uma das formas de servir na prática é sendo útil, naquilo que precisa, na hora que precisa, do jeito que precisa, as forças que a gente tem. Uma outra forma de servir é sendo hospitaleiro, né? E a hospitalidade fala de nós não só servirmos com o que somos, mas também servir com o que a gente tem. Né? Servir com a nossa casa, com o nosso sofá, né? Com o nosso banheiro. É quando, por exemplo, vamos fazer um culto lá na nossa casa, fazer um pequeno grupo na casa de alguém. O fato de você abrir a casa para pessoas, receber pessoas, ou até mesmo, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você ser alguém receptivo. Na igreja, essa é a nossa casa, ser receptivo com os visitantes, hospitaleiro. A hospitalidade fala disso, de fazer com que a pessoa se sinta bem, que você sirva com o que você tem ao seu redor, com o esforço das suas mãos, mas também com aquilo que você tem em casa. Isso é uma forma também de servir. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 4, verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Hospitalidade é um espírito, é um tipo de coração, é um tipo de posicionamento. E isso requer de nós muito desapego, muito desapego. O meu sofá branco, né? O meu banheiro, eu limpei hoje, né? Quem tem um coração assim é mais dificuldade para poder servir com hospitalidade. Quem tem muito apego, assim, as coisas tem mais dificuldade. E deixa de lembrar que todas as coisas que nós recebemos da parte de Deus
são instrumentos do reino de Deus. Sim, são para nossa satisfação, mas são instrumentos e dádivas que Deus colocou na nossa mão. As nossas capacidades, os nossos talentos e as nossas coisas. Ser hospitaleiro fala de dar carona. Ser hospitaleiro fala de emprestar do nosso tempo. Eu vou levar, fulano está precisando ir no médico, precisando ir no... Não, estou aqui, vou servir. É um jeito de servir nas pequenas coisas. Né? Cuidar de alguém nas suas dificuldades. Isso é uma forma de hospitalidade. Seja em casa, seja nos ambientes que nos são próprios, né? Seja no trabalho, onde a gente tem algum tipo de influência, na nossa comunidade de fé, em lugares onde nós temos esse poder de estender a nossa generosidade também com as nossas coisas. Uma outra forma de servir é sendo amável. Ou melhor, sendo intencionalmente gentil. Tem gente que tem essa característica de ser amável, né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de gente que é naturalmente amável, naturalmente sorridente, naturalmente gosta de... Não, estou falando aqui de servir. E de alguém que vai estar atento para servir. Estar atento para sorrir. Como eu já falei algumas vezes, uma forma da gente servir no culto é quando acaba o culto e eu abandono meu irmão e minha irmã crente que estão aqui e eu dou uma olhada em volta e vejo se tem algum visitante. E eu vou atrás do visitante para ser o mais agradável possível com essa pessoa. Eu desprezo meus irmãos que estão aqui, porque eu estou sendo gentil intencionalmente. Eu estou servindo alguém. E aí a gente junta a hospitalidade com essa amabilidade intencional. É quando a gente se desperta para ser generoso nas nossas palavras, nos nossos elogios. Se a gente vai num ambiente, num restaurante, por exemplo, e é mal atendido, a gente sai dali falando mal, não sai? Dependendo, reclama para o gerente. Mas quantas foram as vezes que depois de ser atendido, razoavelmente, estou falando de bem atendido, razoavelmente, quantas foram as vezes que você antes de ir embora vai no gerente e fala assim, olha, fulano que me atendeu, olha, dá um aumento lá porque é muito bom, foi muito bem atendido, obrigado pelo serviço, estava tudo muito gostoso. Né? Eu faço questão de ir em eventos, agora a gente vai ter reunião, por exemplo, da CBN, e a gente sempre, nas igrejas que a gente vai, a equipe da igreja faz o almoço. E eu faço questão de ir lá na cozinha e agradecer todo mundo que estava ali. Gente que às vezes os pastores estão ali, estão comendo do bom e do melhor e não lembra que tem gente lá servindo. Que acordou de manhãzinha para descascar alho, cebola, está lá na beira do fogão, às vezes pingando de suor. E às vezes a gente esquece de que essa amabilidade também é um jeito de servir. De reconhecer as pessoas pelos seus dons, pelos seus talentos e pelo seu esforço. Ainda que às vezes o esforço da pessoa nem dê os frutos que a gente esperava, mas agradece, dá um sorriso, fala um obrigado. Isso encoraja. Sabe? Às vezes, numa ligação, despretensiosamente. Eu vou ligar para fulano que sempre serve, no ambiente de trabalho, na igreja, alguém que eu quero agradecer. E aí manda uma mensagenzinha, eu quero te agradecer por todo o seu empenho, por todo o seu amor, por todo o seu cuidado. De vez em quando a Maiara manda mensagem para as professoras dos nossos filhos, né, para agradecer. Mas está ganhando para isso. Eu sei que está ganhando para isso. Eu sei que é o trabalho dessas pessoas. Mas são pessoas que estão ali se esforçando para cuidar o máximo que pode. Então a gente é gentil, mas de maneira intencional. Não fique esperando um momento para ser gentil. Quando eu me sentir com vontade de ser gentil, eu vou ser gentil. É fácil, de novo, é fácil ser gentil com quem é gentil com a gente. É fácil ser gentil com gente amorosa, gente legal, né? Gente que a gente tem intimidade. É fácil ser gentil assim. Difícil é ser gentil com quem não faz parte do nosso ciclo constante de amizades. Gente com quem a gente não tem muita intimidade. É difícil. Difícil quando a gente acha que a pessoa tem obrigação, por exemplo, de prestar um serviço. Está ganhando para isso. Vou até deixar meus 10% de gorjeta ali, tá? Já vem eu não vou nem mandar tirar, né? Está ganhando para isso? Não, mas gentileza também fala disso. Isso é um jeito de servir. Quantas pessoas estão num dia muito ruim e às vezes uma palavra de ânimo faz com que elas recobrem a alegria. Às vezes a pessoa teve um dia difícil em casa, com a família. Eu tomei uma vez da Maiara, que
Eu fui no mercado, fui mal atendido pelo caixa e saí reclamando, né? Ela falou, você não sabe o que está passando na vida da pessoa, você não sabe se está passando com alguma dificuldade em casa, a família, alguma doença, você não sabe. A gente fica aí reclamando. Então, a gente tem que tomar um cuidado também, o jeito como a gente trata as pessoas. Né? E ser gentil é um jeito de servir, ser intencionalmente gentil. E junta-se a isso, o serviço de ouvir. Fala também de gentileza, de prestar atenção. Nesse mundo no qual as pessoas estão mais preocupadas em falar do que ouvir, você parar para ouvir uma pessoa, de dar ouvidos, de estar presente enquanto a pessoa está falando alguma coisa, é um jeito também de ser amável e de ser gentil. Filipenses 4, 5, eu peguei a versão da NVT, que diz assim, que todos vejam que vocês são amáveis. Aí, ó, que todos vejam. Então isso aqui fala de uma intencionalidade de mostrar. Né? Não basta ser amável, tem que parecer amável também. É mostrar que é amável. Se esforçar para ser amável. Então, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Então, lembre-se de que o Senhor virá em breve. Pelo fato de saber que o Senhor está às portas, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer de maneira amável e visivelmente amável. Isso é um jeito de servir. Aí tem a partilha das palavras também, de vida. Isso fala do uso das nossas palavras como um instrumento de serviço. Efésios 4, 29, Paulo diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Paulo está dizendo do uso da palavra para que ela construa alguma coisa. O uso da palavra construtiva e abençoadora, né? que cumpra uma necessidade, transmitindo graça. Palavras que sejam cheias de graça, não é só engraçado, né? Cheias de graça, que confira graça ao outro. É falar aquilo que é útil, aquilo que encoraja, aquilo que edifica. Aquele que está desanimado, você usa as suas palavras para animar. E aquele que está, às vezes, cego numa animação, você usa as palavras para dar uma desanimada. Às vezes é necessário, às vezes é útil. Às vezes servir o outro é desanimar o outro. Não, você tá vendo as coisas de um jeito muito alegrinho, espera aí. Vamos pensar um pouco de maneira mais clara. Não, porque vai dar tudo certo. Calma, vamos pensar primeiro. Otimismo é bom, mas otimismo demais mata. Tem que pensar tudo certinho. Então coloca a bola no chão, aí você traz a pessoa para a realidade. Então alguns você precisa animar e outros você precisa desanimar. Né? Algumas pessoas, o jeito mais abençoador que você pode falar é desanimando, que a pessoa já é animada por natureza. Mas aquele ânimo vai levar para o precipício. Então, um jeito de encorajar é desencorajando, fazendo com que a pessoa pense. Então, esse é um jeito de edificar. Esse é um jeito de transmitir graça. Né? Às vezes, falando aquilo que é necessário, mesmo que seja desconfortável. Às vezes, é um confronto. E ninguém gosta de confrontar. A não ser que a gente esteja com muita raiva. Né? A gente está com raiva e a gente fala verdades. Né? Sabe, as verdades que a gente cala. Na hora da raiva, fala. Mas aí é a hora de ficar quieto. Eu costumo dizer que tudo aquilo que é muito fácil é perigoso. Se é fácil falar palavras duras, então peraí, é melhor ficar quieto, que eu acho que você não está com o melhor coração. Então, quando é difícil falar palavras duras, é porque precisa ser ditas aquelas palavras. Quando o nosso coração encontra resistência, geralmente, isso significa que a gente tem que sair da nossa zona de conforto para servir. E às vezes a gente precisa dizer algumas coisas que são dolorosas, que vão gerar desconforto. E às vezes corremos o risco de, ao falar verdades incômodas, de fazer com que aquela pessoa se volte contra nós. Mas aquele que ama, fala, explica e diz, olha, você está indo para um caminho que é de morte. Ah, mas se eu falar isso, a pessoa vai ficar ofendida. Bom, é melhor que seja ofendida com a verdade que cura do que com a mentira que mata, ela fique enganada. Então, falar o que edifica, às vezes, gera desconfortos, mas falar em amor, tendo sempre o benefício do outro em alta conta. Também usamos as palavras como um modo de servir quando a gente testemunha publicamente de algo que aconteceu na nossa vida, de algo que alguém fez em nosso favor e a gente mostra o quanto isso nos edificou. Quando a gente tem algo a compartilhar, é um jeito de abençoar também. Talvez dizendo um momento difícil que a gente passou e como a graça de Deus nos sustentou, é um jeito de edificar outras pessoas que estão passando por momentos semelhantes
e às vezes até piores que os nossos, e dizer, não, Deus trabalhou na vida de fulano, vai trabalhar na minha vida também. Testemunhar daquilo que nós experimentamos da parte do Senhor. É um jeito de usarmos as palavras para servir. E aqui destaca novamente o elogio como uma ferramenta de edificação na vida de outras pessoas. E por último, e não menos importante, o serviço de se deixar ser servido. Esse aqui parece que não faz muito sentido, mas ele é difícil, viu? É difícil se deixar ser servido. Pedrão que eu diga, lembra do Pedrão? Então Pedro disse, Senhor, nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Né? Às vezes é difícil receber a graça de alguém, receber, às vezes, o serviço de alguém. Às vezes isso incomoda e a gente fica naquele senso de dívida. Não, você não vai pagar a minha conta, não. Não, você não vai fazer isso, não. Não, o que? Me ajudar não precisa. Eu consigo me virar. É aquele tipo de pessoa que fala assim, não, se a pessoa precisar, eu vou onde que for. Mas se está doente, não pede ajuda. Se está doente, não pede um auxílio. E se alguém vem fazer, não precisa, eu estou dando conta, eu estou resolvendo. Né? É difícil se deixar ser servido. Mas uma coisa que a gente precisa entender, quando nós deixamos ser servidos, nós estamos deixando com que o outro aprenda a serviço. Quando a gente recebe algo de alguém, nós estamos deixando com que aquela pessoa seja exercitada na prática da entrega. E às vezes o orgulho de não deixar, de não receber o serviço de alguém, está privando o outro de ser abençoado. Está privando o outro de treinar a sua generosidade. Não, irmão, não precisa não. Não, irmão, não precisa fazer isso não. Eu fico com vergonha se alguém faz assim. Eu também fico. Mas eu estou aprendendo a ser cara de pau. Antigamente eu ficava assim, não faz um negócio desse, ficava vermelho. Ainda fico. Né? Agora eu estou desencanando. Quer servir, pode servir, fica à vontade. Né? E de novo, é bom a gente entender o nosso coração. Tudo aquilo que é muito fácil para nós tem um pezinho de errado. Então, se as pessoas nos servem e a gente não tem nenhuma dificuldade com isso, pode ser que a gente seja só folgado mesmo. Né? Então, é bom treinar o coração a ser mais servo. Mas quando alguém quer nos servir e a gente se sente incomodado em ser servido, isso mostra que o nosso coração precisa aprender um pouquinho mais de humildade, para entender que nós não somos superiores a ninguém. E assim como a gente quer servir, nós também precisamos receber o serviço. Não ficar nesse senso de dívida. Não, eu tenho que pagar. Não, eu não sou, a pessoa né, não pode fazer isso por mim. Isso fala de uma falsa modéstia. Isso fala, inclusive, de uma arrogância. Quando deixamos o outro nos servir, o outro está aprendendo generosidade. O outro está aprendendo compaixão. Está aprimorando o seu próprio caráter. Agora, quando a gente não deixa o outro servir, a gente quer sair por cima. Isso é falsa modéstia. Isso é falsa humildade. Então, se é um jeito estranho de servir, é aprendendo a ser servido. É deixando. Se colocando ao alcance do serviço. Na comunidade da fé, não só no culto público, mas entre irmãos, essa dinâmica precisa acontecer o tempo todo. Servir e ser servido. Deixar que outros nos abençoem, mas também abençoarmos as pessoas. E assim a gente vai crescendo nessa disciplina. E o nosso caráter vai sendo moldado dia após dia. Amém? Amém. Algum comentário? Alguma dúvida? Não? O amor é uma escolha, o serviço também acaba sendo uma escolha, né? Mais que você falou, né? Questão de servir não é uma coisa que vai cair no meu colo, né? Se eu ficar parado aqui, sentado, o serviço não vai vir atrás de mim. Uhum. Eu preciso ir lá e tentar fazer. Às vezes tem alguns serviços que eles se mostram. Tem aqui um negócio que precisa ser feito. Né? Mas se a gente ficar esperando só quando uma necessidade aparece, a gente não está servindo como uma disciplina. A disciplina está em procurar serviço, o que é o mais desafiador. Né? Deixa eu caçar um negócio para eu fazer. Isso que eu ia falar. O interessante é se colocar à disposição, né? Para que servir o que quer que seja, e conforme você vai servindo, aí cai no que você falou. Tipo, você vai achando as áreas que você se sente melhor fazendo, se acha que faz melhor e tal. Uhum. Né? Mas em tudo isso você, de
de alguma forma ou outra, mesmo que você fez alguma coisa, às vezes, que você achou que está mal feito, mas você já ajudou alguém. Sim. Já ajudou a comunidade, de certa forma. Então, É se voluntariando. isso é moldado. E tem mais uma coisa, que assim, quando a gente tem um tipo de serviço ou de dom, é muito mais fácil a gente enxergar coisas que outros não enxergam, sabe? Porque algo pulsa no nosso coração de um jeito diferente. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas ninguém está fazendo tal coisa, né? E aí tem um ditado que diz assim, que o responsável é aquele que vê, né? Então, se eu vi, se eu sei que preciso, se me despertou, por que não me voluntariar para fazer? Né? Às vezes eu brigo com a Mayara, que a Mayara fala assim, porque a gente tinha que fazer tal coisa. Eu falo assim, quando você fala a gente, você está falando que eu devia fazer tal coisa, né? Não, se a gente tem que fazer, vamos fazer, né? Então, é pensar e às vezes perceber, olha, eu estou vendo uma necessidade que ninguém está vendo. Talvez seja algo que Deus está colocando no seu coração, no seu campo de visão, para você começar a fazer, ou para chamar outras pessoas para poder perceber isso. Eu lembro de um pastor falando de um exemplo que ele deu, de alguém que estava num culto e que tinha esses extintores que ficam na parede, né? E ele estava meio solto ali. Né? Parece que o parafuso estava meio espanado e estava meio solto. E a pessoa sentava e falou, poxa, uma hora esse negócio vai cair. Aí vem uma semana, esse negócio vai cair, ninguém viu, ninguém faz nada com esse negócio. Ele não fez nada, ele não falou com ninguém, só ficou reclamando do negócio feito. Né? O responsável é aquele que vê. Ou eu resolvo, ou eu encontro alguém que resolva. Porque eu estou enxergando. E se Deus me deu a oportunidade de ver, eu tenho a responsabilidade de fazer algo em relação a isso. Talvez eu não tenha a capacidade técnica, talvez eu não tenha a aptidão, ou talvez eu não tenha o tempo para fazer de maneira que aquilo precisa ser feito. Mas se eu percebi, eu preciso arrumar um jeito de que isso seja resolvido. E esse é um jeito de servir. Podia colocar na nossa lista ali, né? A percepção de necessidades. É um jeito de servir, né? De entender que existem coisas, e são muitas as áreas. Como o André falou, serviço não falta. No reino de Deus, serviço não falta. Na igreja, serviço não falta. Que dirá no reino de Deus? Agora, a gente precisa estar com essa disposição de dizer, eu preciso encontrar uma forma de servir. E não descansar enquanto eu não achar um jeito de servir. Talvez esse seja o começo de uma caminhada de serviço. E nessa caminhada você vai se encontrando e vai vendo, olha, eu achava que eu era bom nisso, mas eu acho que eu não sou não. Eu achava que era bom naquilo, eu acho que eu não sou não. Mas a gente vai se descobrindo à medida em que a gente serve. E enquanto a gente serve, Deus nos abençoa e abençoa as pessoas através da gente. Você ia falar alguma coisa, Felipe? Certeza? A questão que você falou aí de a gente deixar os nossos irmãos crentes e alguém que chegou ali é bem importante, né? Às vezes a pessoa está ali, veio pela primeira vez, está depressivo, está triste, né? Um relacionamento, brigou com o marido, com a esposa. Essa questão da gente ter essa visão, né? De, vou deixar um pouco meus irmãos que são crentes, que estão todo domingo, toda quinta, e ter essa visão. Não, deixa eles por último, né? Não, eu vou... Essa visão é importante, porque essas pessoas que chegam aqui, né, tão carentes, né, às vezes precisam de uma força, de um abraço, né? Só de pensar assim, uma pessoa que vem à igreja sem ser convidado por ninguém, ela já está procurando alguma coisa. Ela já está atrás de alguma coisa. Né? Você chega num lugar onde você não conhece ninguém, ainda mais numa comunidade pequena. Você numa igreja grande, você se esconde, ninguém percebe, ninguém sabe que você está ali. Né? Mas numa comunidade pequena, as pessoas sabem que elas vão ser percebidas. Então, se a pessoa não veio com ninguém, ela veio sozinha, ela já mostra que está procurando alguma coisa. Né? Às vezes é uma decepção que ela teve em uma outra comunidade, às vezes é uma angústia que tem vivido, e aí está procurando uma palavra e muitas vezes pensa assim, não, eu vou ouvir a palavra de Deus. E amém, a palavra de Deus fala mesmo. Mas muitas vezes é a gente que é esse instrumento que vai conectar no coração da pessoa. Antes de qualquer coisa ser dita aqui, o culto começa quando a pessoa passa ali pelaquela porta. É a recepção, são as pessoas, é o sorriso, é o abraço, é ser notado. Tudo isso é um jeito de servir. Né? Eu falei uma vez, também uma outra forma, que assim, é muito comum, às vezes os crentes chegam no culto e vão enchendo do fundo para frente, né? o culto. Né? E geralmente quem chega para visitar, chega mais
na hora do culto mesmo, né? Para poder não ser percebido. Aí imagina, pessoa visitante, nunca veio no ambiente, aí chega, todos os lugares do fundo estão ocupados, só tem a frente. Ela tem que vir. Eu já vi, não estou falando de coisa que eu não vi não, mas eu já vi gente que vai embora do culto, porque chega ali, aqui na nossa igreja eu nunca vi isso acontecer não, mas na outra igreja eu já vi. Chega aqui assim, aí olha, vê que só tem lugar na frente, vira as costas e vai embora. Com vergonha de passar no meio das pessoas e sentar na frente. Então fala assim, não, mas uma coisa boba como essa, boba para nós. A gente que está acostumado, que é a nossa casa, a gente releva muita coisa, sabe? A gente vê uma coisa, está faltando isso, está faltando aquilo, a gente releva. Mas um visitante não, é a primeira vez que ele está ali. Ele não conhece nada, ele não conhece ninguém. Ele chega olhando para todo lado, né? Para ver o tipo de cuidado que a gente tem com as coisas e com as pessoas. Então é um jeito de servir. Só o sorriso, só o estar presente, né? Ser gentil e hospitaleiro na comunidade é um jeito de servir. Faz parte do Ministério de Conexão. Mesmo quando você não está com crachá, você faz parte do Ministério de Conexão. É verdade. Né? Eu digo assim, no encontro de casais, eu não via nada. Quando eu vejo um lugar que eu não conheço ninguém, me dá um negócio. Aham. A hora que eu vi a pastora Maiara, sorriu pra mim, foi embora. Pronto. Eu já fiquei tranquila, não estava achando ninguém. É muito bom mesmo. E eu- Se sente confortável. E eu falo isso como alguém que tem muita dificuldade exatamente nisso. Eu estou até investigando recentemente se eu tenho algum tipo de neurodivergência. Mas eu tenho muita dificuldade. Em ambientes onde eu não conheço pessoas, eu fico vermelho, azul, roxo, sabe? Eu não sei onde colocar a mão, eu não sei falar. Confessando meus pecados aqui, eu não sei falar. Se eu estou num ambiente desconfortável, alguém vem conversar comigo, eu não sei conversar. Eu não consigo estabelecer uma linha de raciocínio, eu fico completamente perdido. Né? Agora imagina você chegar num lugar, você não conhece ninguém, num ambiente intimidador, que ninguém nem dá um sorriso para você. Você se sente um intruso. O que eu estou fazendo aqui? Né? Agora, você nunca mais vai olhar para os visitantes da mesma forma. Né? Acabou o culto, já correndo em cima do visitante ali, se apresente, que bom que você está aqui, você mora aqui perto. Né? O importante é ter essa visão, né, professor? De prestar atenção e fazer esse papel. A gente, até como igreja, a gente tem um ministério de conexão nessa tentativa de uma intencionalidade. Né? Mas muito melhor é que isso seja orgânico, que todo mundo tenha essa visão. Né? Que não seja alguém com um crachá que vai falar, seja bem-vindo, mas todo mundo da comunidade ter esse coração de recepção. Né? Mas aqui é um jeito de servir, tá? Um jeito. Existem muitos outros. Amém? Mais alguém? Comentar alguma coisa, Lê? Não? Lu? Não? Tudo certo? Então tá. Então vamos orar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A Zizi está lá, mandou a mãozinha do amém aqui. Assim. Quer falar alguma coisa, Zizi? Vamos orar, gente. Obrigado, ó Pai, por mais esse tempo na Tua presença, nos ensinando mais a respeito de serviço. Sabemos que há muito mais, Senhor, a pensarmos em como colocarmos em ação os dons, os talentos, as capacidades que o Senhor nos deu, sempre motivados pela alegria, pela gratidão, pela salvação que nos alcançou. O Senhor que se despiu de si mesmo e veio a esse mundo para nos servir, se fez como homem, como servo e se entregou até a morte, morte de cruz. Aquele que é o Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, se colocou na posição de servir e nos chama, Senhor, também a sermos servos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não só nos deu um mandamento, mas o Senhor nos deu o exemplo. Não só também nos deu o exemplo, mas o Senhor nos deu a capacidade, por meio do Teu Espírito Santo, de servirmos ao Senhor, servindo pessoas. Pedimos que, à luz da Tua Palavra, o Senhor desperte os nossos corações, nos dê estratégias, nos dê visão, ó Pai, para que possamos nos dispor a servir pessoas, a amar pessoas e a manifestar a graça do Senhor através das nossas ações, das nossas palavras, do nosso serviço, ó Pai. Assim como nos diz a Tua Palavra, que assim estaremos manifestando essa multiforme graça do Senhor. Que o Senhor se manifesta e a graça do Senhor se manifesta nesse mundo também através das nossas ações, através do nosso serviço voluntário.